Olá, tudo bem? Que alegria, mais um domingo muito bom nós estarmos aqui reunidos juntos, e é por causa do nome de Jesus que tudo isso faz sentido. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Não é por um acaso que você hoje acessou o YouTube, que você está nos ouvindo. Deus tem algo para fazer na tua vida. Abra o teu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, na sua família. Ele tem algo novo para fazer aí na sua casa, por isso fique muito atento a tudo que vai acontecer. Abra o teu coração e venha adorar conosco. Olá, tudo bem com você? Gostaria de convidá-lo neste momento a adorar junto comigo, junto com a gente. A presença do Senhor, ela é real aí na sua casa, e não é porque nós não estamos juntos presencialmente que nós estamos separados, porque a presença do Senhor, ela nos une. Então feche os seus olhos aí, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Chame Ele para perto, peça para Ele convencer o seu coração e peça para que Ele aqueça o seu coração na presença do nosso Deus. Amém? Pai, obrigado por mais um domingo, Senhor. Obrigado por mais um dia. Nós estamos aqui te adorando porque cremos que Tu és um Deus real. Cremos que Tu és o único que merece adoração. Deus, receba glória para si nesse momento. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a te adorar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Porque o Senhor se agrada de uma adoração verdadeira, que não vem de notas perfeitas, mas de um coração sincero, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu sou seu pai. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Oh, tu vens correndo quando o pródigo sou, com vestes novas e o anel para mim. A graça me encontra no caminho de volta, nos braços de um pai que não me deixou. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Chame por ele e pelo seu pai. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Como é bom poder cantar, louvar o nosso Deus, trazer à memória tudo que nos dá esperança. Eu quero convidar você a continuar louvando e adorando, agradecendo a Deus através dos dízimos e das ofertas. Aqui você já sabe, tem um código de QR Code. Aqui você tem as contas da igreja, você pode fazer uma transferência bancária. Nós podemos buscar na sua casa também, do jeito que for mais fácil para você. Mas continue honrando a Deus através dos seus bens. A palavra do Senhor
Senhor diz em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. Deus não quer dinheiro, o que Ele quer é honra, que você possa honrar através dos seus bens, através dos seus lábios, trazendo sempre esse conceito de gratidão, esse sentimento de gratidão. Então, enquanto nós cantamos a próxima canção, você tem toda a liberdade para usar o QR Code, para gerar um boleto, cartão de crédito, ou para fazer as suas transferências, mas que você possa fazer com muita alegria e com muita gratidão no seu coração. Vamos fazer isso juntos enquanto cantamos a próxima canção? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca essa luta do Calvário monte. Se na cruz sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela, sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Salvo além do rio. O maior número de agressão de idosos no Brasil é cometido dentro das casas. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no âmbito familiar. A maioria dos casos de abuso infantil vem de dentro dos lares. Grande parte do alcoolismo e da dependência de drogas acontecem devido a crises familiares. Muitos suicídios acontecem devido à depressão causada por lares desestruturados. 3 em cada 4 pessoas em situação de rua estão na rua por conta de crises familiares. O que estamos vendo hoje na rua é uma amostra do que acontece nas casas.
maternidade é uma expressão coletiva do que se vive nos lares. É tempo de reestruturação familiar. Por isso, é tempo de voltar para casa, pois a família é a base da sociedade. Casa, a plataforma da vida. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar dessa série de Volta para Casa. Para nós tem sido um tempo assim de comunhão entre nós dois maior, e falar sobre De Volta para Casa tem nos agregado muito mais valores. Tenho tido mais tempo para minha esposa, e minha esposa está tendo mais tempo para mim. Nós temos tempo mais com a palavra de Deus, nós temos buscado mais, jejuado, nós temos mais nos dedicado às células, que agora estão sendo online, e tem sido um período meio complicado, porque muitas pessoas às vezes não entram, mas o nosso papel é o que? Ser agentes transformadores da cidade, e que o Senhor venha nos usar através disso, e esse período tem nos mostrado e nos ajudado a ser pessoas melhores. Amém! Esse tempo é um tempo do Senhor para nossas vidas. A nossa princesa está chegando, Ayla vem aí. Ayla. Deus é muito bom com a gente. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado, tenham um ótimo domingo e boa palavra. Estamos nessa série de mensagens, na verdade já quase chegando ao final dela. Semana que vem a gente vai ter um grande encerramento. E nessa série de Volta para Casa nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos sobre o padrão de Deus para as famílias na terra, sobre como formar uma família que agrada ao nosso Deus, sobre como preparar os nossos filhos para o casamento. Nós falamos sobre o perdão dentro de casa, falamos sobre o poder do exemplo, sobre o que não fazer diante das crises. Nós falamos também sobre relacionamentos no meio de famílias mistas. E hoje nós vamos aprender sobre liderança espiritual dentro de casa. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 2, verso 3. Ruth, capítulo 2, verso 3. O texto, ele diz assim: Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Até aqui tá bom. Eu quero pedir você para fechar os seus olhos aí na sua casa. Eu quero ter um tempo de oração. Quero que você ore pedindo a Deus para falar ao seu coração a partir desse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que vivemos até aqui. E nesse momento, de maneira muito especial, nós pedimos ao Senhor que venha quebrantar os nossos corações e nos tornar sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer neste momento, Pai. Que o Senhor possa silenciar as distrações e que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias e na nossa história. Que o Senhor venha falar conosco agora, Pai, não aquilo que nós gostamos de ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E é por isso que nós oramos e já te glorificamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos recapitular para que você possa entender. Elimeleque, ele pega a sua família, a sua esposa, os seus 2 filhos, e ao invés deles se submeterem à crise, o que eles fazem? Eles fogem para Moabe. E o que é Moabe? É um povo que tem origem através do incesto de Ló com as suas filhas. Moabe é um povo inimigo de Israel, e eles fogem para Moabe. E em menos de 10 anos, tanto Elimeleque quanto os seus 2 filhos vão morrer, e Noemi vai ficar sozinha com as suas noras. E depois de algum tempo ela escuta falar que Deus está abençoando o seu povo, e ela decide voltar para Belém com as suas noras. Só que no meio do caminho ela começa a pensar: puxa vida, sem o meu marido e sem os filhos, eu vou mendigar o pão nessa cidade, eu vou passar por lutas e dificuldades, e ainda que um parente decida me acolher, provavelmente ele não fará o mesmo em relação a vocês. Então voltem para a casa dos vossos pais, voltem para a casa das suas famílias, voltem para a casa das suas mães, porque daqui para frente vai ser um período de luta, de desafio, de sofrimento. E aí, diante desse contexto, Orfa se despede com um beijo e ela volta para a casa dos seus pais, mas Ruth permanece com a sua sogra, ela permanece com Noemi.
E aí quando elas chegam em Belém, elas causam um alvoroço. As mulheres começam a dizer: será que aquela é Noemi? Será que é Noemi que está retornando? E ela diz: olha, não me chamem mais de Noemi, que significa doçura, mas agora vocês vão me chamar de Mara, que significa amarga. E diante desse pesar de Noemi, agora você vai observar que Ruth, ela vai sair para trabalhar, para sustentar a sua sogra, para cuidar da sua sogra, e nisso ela vai conhecer um homem chamado Boaz. E Boaz é um homem extraordinário, é um homem espiritual, é um homem maravilhoso, um homem que Deus vai usar para restaurar a história dessa família. E esse é o contexto do que nós vamos aprender a partir de agora. A partir desse momento, nós vamos olhar para a vida de Boaz e nós vamos extrair princípios para que nós possamos exercer uma liderança espiritual saudável. E o primeiro princípio que nós podemos aprender com Boaz é sobre a humildade. Olha o que diz Ruth 2, verso 4. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Querido, no capítulo 2, verso 1, a gente leu 4, mas no verso 1, o que acontece? Vai dizer que Boaz era um homem muito rico, com muitas propriedades, com muito dinheiro, ele tinha muitas responsabilidades. Mas repare que apesar de toda a sua fama, de todo o seu poder, de toda a sua riqueza, de todas as suas responsabilidades, ele não é um homem orgulhoso, ele não é um homem arrogante, ele não é um homem indiferente às situações. E deixa eu te dizer algo, eu vejo que a igreja de Jesus Cristo, eu vejo que as pessoas, elas estão atrás de grandes princípios teológicos, elas estão buscando absorver grandes conceitos, mas elas não param para prestar atenção aos detalhes. Mas eu quero te dizer, enquanto você não observar, não enxergar e não praticar as coisas mais básicas, a sutileza, os detalhes, não adianta você correr atrás de grandes conceitos e princípios, porque você não vai conseguir praticar. Ou seja, não adianta você buscar reflexões teológicas se você ainda não pratica nem a essência e nem o mais básico da palavra de Deus. Por isso precisamos sempre nos atentarmos aos detalhes. E aqui nós vamos observar justamente isso. Quando Boaz ele entra na sua propriedade, ele vai falar direto com os seus funcionários. E por mais que isso pareça algo pequeno, algo bobo, não é. Isso revela muito do caráter de Boaz. Ou seja, Boaz é um homem que tem muita responsabilidade, ele tem muitos afazeres, ele tem muita coisa para se preocupar, mas ele entende que isso não é algo pequeno na sua vida. Ele entende que ele deve dar importância sim aos seus funcionários. Ele sabe que dinheiro, que propriedade não diz muito, que isso não é o melhor da vida, que as pessoas são o melhor da vida e que os processos são mais importantes do que o resultado. Por isso o fato dele parar para conversar com os seus funcionários nos mostra que Boaz não se preocupa apenas com números, mas principalmente com pessoas. Por isso, ao invés de entrar correndo, de não dar atenção às pessoas, ele entra, mas ele para. Ele para e ele conversa e ele observa, ele dá atenção aos detalhes. Queridos, deixa eu te dizer algo. Não é porque você é dono ou porque você é chefe que você está acima das pessoas que trabalham com você. Não é porque você tem uma condição melhor de vida que você pode agir com arrogância com a sua família. A Bíblia nunca disse que maior é aquele que tem dinheiro. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. O que a Bíblia está dizendo é que maior é aquele que dá a vida, que se entrega, que serve. Não é porque você sustenta a sua casa que você é maior ou melhor do que as outras pessoas que convivem com você. A vida é feita de ciclos. E hoje talvez você seja aquele que sustenta, mas amanhã pode ser outra pessoa. Então não se engane. Não é porque hoje você tem o privilégio de sustentar a sua família que esse privilégio vai ser sempre seu. Ajusta o teu coração. Você não é o que você tem, você não é o que você ganha, você não é a função que você exerce. Você precisa se encontrar enquanto pessoa. E se nós tirássemos o seu título, o seu cargo, a sua função, o que sobraria? Você se conhece, você sabe quem você é? Porque é importante que você se encontre, é importante que você entenda isso.
Não é porque você trabalha fora que você está acima de quem trabalha em casa. Enquanto nós estamos vivendo esse período de quarentena, deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu tenho ficado mais tempo em casa, eu tenho trabalhado de casa. E nesse período em que o meu sogro está internado, isso tem se agravado, porque a minha esposa tem ficado com ele, e eu tenho ficado em casa com as crianças. E enquanto eu estou cozinhando, lavando a louça, estou cuidando da casa, eu estou agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, sabe por quê? Porque não sobra tempo para fazer nada. E eu vou te dizer mais, o trabalho de casa não fica atrás de nenhum trabalho no mundo. Não fica atrás de nenhum trabalho na sociedade. Uma dona de casa, ela pode ser facilmente equiparada a qualquer CEO, porque ela tem que dominar a área de compras, ela faz economia como ninguém, ela gerencia recursos, pessoas, ela faz planejamento, ela gerencia conflitos e resolve problemas, ela incentiva e ainda é empreendedora. Uma dona de casa muitas vezes trabalha sem incentivo, sem salário, sem elogios, sem estrutura, sem motivação externa e ainda assim ela dá o máximo de si. Querido, você que trabalha fora e se acha o máximo por causa disso, se bobear, uma pessoa do lar pode ser 100 vezes mais produtivo do que você. Nunca mais na sua vida menospreze uma pessoa do lar, alguém que trabalha em casa, porque ela pode te substituir facilmente naquilo que você faz. Por isso a primeira coisa que nós temos que aprender com Boaz é acerca da sua humildade. Ele não precisa provar nada para ninguém, ele não precisa passar por cima de ninguém, ele não precisa ostentar nada. E sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é. E porque ele sabe quem ele é, ele não precisa provar isso para ninguém. Ele sabe quem ele é, o que Deus está fazendo. Agora, e você? Você sabe quem você é? Você sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Você sabe o que Deus está fazendo na sua história? Porque quem não sabe, aí sim precisa ficar se convencendo. Quem não sabe, precisa ficar convencendo os outros, provando tudo para todo mundo. Agora, quem sabe, experimenta de uma vida mais leve, mais liberta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de estar perto de pessoas arrogantes, orgulhosas? Então, o que te faz pensar que ser assim é algo bom para você? O que te faz pensar que ser dessa maneira é algo interessante para você? Todos nós preferimos pessoas humildes, por isso busque a humildade. Seja humilde, trate as pessoas com respeito, com dignidade. Se você quer ser uma bênção na sua casa, se você quer ser um líder espiritual, um exemplo, uma inspiração, entenda quem você é, descubra a sua identidade em Deus, seja humilde, trate todos com dignidade e respeito. A segunda coisa que nós podemos aprender com Boaz é acerca da sua espiritualidade. No versículo 4 ainda diz: Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros dizendo: que o Senhor seja com vocês. Repare como Boaz se relaciona com seus funcionários. Veja a humildade, o amor, a atenção que ele dá. Veja a sua espiritualidade sendo traduzida nos seus relacionamentos. Perceba como ele anda abençoando a todos. Interessante, porque a espiritualidade de Boaz, ela está transbordando. Querido, hoje muitos fazem devocional, mas poucos têm uma vida de devoção. Com isso, o que eu quero te dizer é que muitos leem a Bíblia, mas poucos são lidos por ela. Hoje tem nascido no nosso meio uma nova geração de cristãos. E da mesma forma que aconteceu no catolicismo, tem acontecido hoje no cristianismo. Tem nascido no nosso meio um novo tipo de cristãos, cristãos não praticantes. Cristãos que se declaram de Deus, que amam a Deus, que Deus é o Senhor da vida deles, mas na prática, na hora da vida, vivem como se Deus não existisse. Hoje nasce no nosso meio pessoas que amam falar de teologia, que têm opinião para tudo, que têm crítica para tudo, mas que não têm vida. Hoje nasce no nosso meio pessoas que têm muito conhecimento para dar, mas que não têm experiência para compartilhar, não têm testemunho para dar. Interessante porque nós somos para o outro extremo, porque antigamente as pessoas não sabiam nada de hermenêutica, de aramaico, de grego, de hebraico, nada. Mas elas tinham vida, elas tinham experiência, eram pessoas piedosas, elas tinham histórias com Deus para compartilhar.
Hoje, as pessoas conhecem muito sobre teologia sistemática, conhecem muito sobre a Bíblia, mas não têm vida, não têm experiência com Deus, são vazias, percebe? Por isso, reflita sobre a sua vida. Você é uma pessoa que faz devocional ou você tem uma vida de devoção? Você é um exemplo naquilo que você fala, você busca viver de acordo com os seus ensinos, você tem testemunho para dar, você tem histórias com Deus para contar, ou tudo que você fala é teoria, é um conhecimento apenas. Porque conhecer a Bíblia até o diabo conhece, e ele ainda conhece mais do que você. Então o que te faz diferente dele não é o conhecimento, é a vida transformada, é a piedade, é o amor, é a reconciliação, é a comunhão. Por isso eu te pergunto, você faz devocional ou você tem uma vida de devoção? Você estuda para ensinar ou você aprende para viver? Devoção, querida, é quando o amor de Deus, ele transborda da sua vida e ele começa a alcançar as pessoas que estão perto de você. Devoção é quando o perdão de Deus te leva a perdoar, é quando a generosidade de Deus te leva a doar. Ter uma vida de devoção é quando eu passo a amar como Deus ama, e não como eu quero amar, e não como eu gostaria de amar, não, eu passo a amar como Deus ama. Ter uma vida de devoção é quando eu promovo paz por onde eu passo, é quando eu promovo reconciliação. Por isso eu te pergunto, como é que andam os seus relacionamentos? Porque os nossos relacionamentos, eles demonstram a saúde da nossa vida com Deus. Como é que anda os seus relacionamentos? Porque uma pessoa em guerra com as outras é uma pessoa em rebelião com Deus. Uma pessoa mesquinha com as outras é porque ainda não entendeu a generosidade de Deus. Uma pessoa que não perdoa é porque ainda não experimentou do verdadeiro perdão. Uma pessoa que não ama, ela não conhece a Deus. Seus relacionamentos demonstram como é que está a saúde da sua vida com Deus. Porque quem tem Deus no coração, ele tem paz nas relações. Deu para entender? Quem tem Deus no coração é um pacificador, é um reconciliador. Olha o que C.S. Lewis diz: nunca seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas horas mais simples. Em outras palavras, quem não vive um estilo de vida de adoração diária, por mais que cante no domingo, não está adorando. E aqui nós podemos ver que Boaz, ele leva a sua fé para o seu dia a dia. Ele leva a sua fé para o seu ambiente de trabalho. A sua adoração é diária, a sua vida com Deus, ela é traduzida em relacionamentos saudáveis. Como é que anda os seus relacionamentos? Querido, o que faz uma pregação ser boa, o que faz uma mensagem ser boa, não é o quanto você gosta dela ou não, mas é o quanto você está disposto a vivê-la. Por isso o que muda a sua vida não é o que você sente no domingo, não é o que você aprende no domingo. O que muda a sua vida é o que você pratica ao longo da semana. Se você observar, Boaz, ele deixou marcas em todas as pessoas que conviveram com ele ao longo do seu dia, da sua semana. Por isso eu te digo, quer ser extraordinário, quer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, quer ser uma influência, um exemplo dentro da sua casa, então seja humilde e tenha vida com Deus. Cultive um relacionamento com Ele, é mais simples do que você imagina. A terceira coisa que nós podemos aprender com Boaz é acerca da sua intencionalidade, versículo 5. Então Boaz perguntou ao seu capataz: quem é aquela moça? Queridos, repare o quanto Boaz ele é intencional, porque ele chega, ele para, ele conversa, ele observa e ele faz perguntas. Ele não está vivendo a vida no automático, ele não está sendo levado pela vida, ele não está sendo movido por aquilo que é urgente. Boaz, ele tem um estilo de vida intencional, ele se importa com os detalhes, ele se importa com as pessoas, ele se importa com os processos. Agora me diz, você tem vivido no automático ou de maneira intencional? Você tem deixado a vida te levar ou você tem sido dirigido pelos seus valores e princípios? Você é movido por aquilo que é urgente ou por aquilo que é realmente importante? Porque Boaz, ele tem vida com Deus
ele sabe quem ele é. E porque ele tem vida com Deus, ele sabe quem ele é humilde e ele vive uma vida intencional. Quando alguém tem vida com Deus, quando uma pessoa sabe quem ela é, presta atenção nisso, ser intencional é natural. Não é algo engessado, não é algo mecânico. Quem é movido por Deus vive naturalmente de maneira intencional. Não existe essa história de ser levado pela maré. Não existe essa questão de dançar conforme a música. Não existe isso. Não existe seguir o fluxo. Não existe deixa a vida me levar. Não é assim que funciona. Quem tem vida com Deus vive de maneira intencional. A quarta coisa que nós podemos aprender com Boaz é acerca da sua generosidade. Olha o que diz o verso 8. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim. Querido, Boaz é generoso porque ele não só permitiu que ela trabalhasse ali, como ele insistiu para que ela permanecesse naquele lugar. E mais do que isso, ele oferece para Ruth proteção em suas terras. Olha o que ele diz: eu já avisei os homens para não tratarem você com maldade. Boaz é generoso também na provisão, verso 9, quando você tiver sede, você pode se servir da água que você encontrar. Boaz é generoso em incentivo, verso 11, olha o que ele diz: eu sei de tudo que você fez por sua sogra desde que o seu marido morreu. Eu ouvi falar de como você deixou seu pai, a sua mãe, a sua vida, a sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Boaz é generoso em acolhimento, verso 14. Na hora da refeição, Boaz disse: venha cá, sirva-se de comida. Ruth sentou junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu então grãos tostados e ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Boaz é generoso também em oportunidade, verso 15. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permitam que ela colha as espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha e vocês não a atrapalhem. Percebe? Boaz foi tão generoso que ele chegou ao ponto de constranger Ruth. Olha o que Ruth diz para ele: o que eu fiz para merecer tanta bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. Querido, eu imagino que Boaz, ao olhar para Ruth, ele estava se lembrando da sua mãe, uma estrangeira que foi escolhida por Israel, uma estrangeira que foi acolhida por Israel. Boaz vem de uma família que recebeu a graça de Deus, e da mesma forma que eles receberam, ele está transbordando, ele está entregando. Querido, a grande verdade é que o amor nós não improvisamos, nós só damos aos outros aquilo que nós primeiro recebemos de Deus, e é justamente isso que está acontecendo aqui. Boaz está transbordando daquilo que Deus primeiro entregou para ele. Tudo que ele está fazendo por Ruth é o que Deus já havia feito por ele e por sua família. Boaz entendeu que ele era apenas um canal das bênçãos do Pai. Querido, a generosidade cristã consiste de você perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Consiste de você entender quem você é, o que Deus está fazendo, o que Ele está te dando e para qual propósito Ele está confiando a você esses recursos. Ou seja, quando nós entendemos a graça, o perdão, o amor, o cuidado, não temos escolha. Generosidade é consequência natural. Por isso, quer ser uma bênção na sua casa? Quer ser uma bênção na sua família? Quer exercer uma influência espiritual? Então, primeiro tenha vida com Deus. Saiba quem você é, saiba o que Deus está fazendo. Viva de maneira intencional e seja generoso. Agora, preste atenção nisso. Boaz, ele era humilde, espiritual, interessado e generoso. E nesse momento, nós vamos perceber que Boaz também era um homem muito íntegro. Quando Ruth volta para casa, ela vai contar para Noemi tudo que Boaz estava fazendo em relação a ela. Então Noemi diz para Ruth: olha, Boaz é nosso parente. Ele não é um homem qualquer, ele é nosso parente, ele pode ser o nosso resgatador.
Então Noemi, ela vai montar um plano de ação. Ela manda Ruth tomar banho, ela manda Ruth vestir a sua melhor roupa, passar um bom perfume, e quando Ruth fica pronta, ela envia Ruth para encontrar Boaz. E quando Ruth chega lá, Boaz está dormindo, ela se deita aos seus pés. E acontece que Boaz acorda assustado e pergunta: quem é você, mulher? E Ruth responde: eu sou a nora de Noemi, e você é nosso parente, eu peço que você possa nos cobrir com a sua capa e nos resgatar. E Boaz diz: olha, eu até posso resgatar vocês, mas há um parente com mais proximidade, o direito é dele. Então Ruth, sai agora antes que alguém te veja aqui, e amanhã eu vou resolver essa questão. O interessante é que Boaz manda chamar esse parente, explica para ele tudo o que estava acontecendo e dá para ele a chance de exercer o seu direito. Mas esse homem se recusa, e aí Boaz vai e ele vai resgatar então toda a família. Então, querido, presta atenção nessa cena, porque Boaz, ele é um homem íntegro com Ruth. Ele não se aproveitou da situação, ele não se aproveitou de Ruth, ele protegeu a imagem dela. Boaz é íntegro com um parente que nem presente estava, que provavelmente nem sabia do que estava acontecendo, mas ele chama, ele explica, ele dá para ele a chance de exercer o seu direito. Boaz, ele é íntegro com os seus negócios, ele faz tudo à luz do dia, diante das testemunhas. Percebe? Integridade é isso, é você ser inteiro. A mesma pessoa que Boaz era diante de Deus, ele também era com seus funcionários. A mesma pessoa que Boaz era com Deus, ele também é com Ruth, sozinho no meio da noite. Ele é também ao fazer negócios. A vida de Boaz era um livro aberto, ele não tinha nada para esconder, ele não tinha do que se envergonhar, ele era um homem irrepreensível. Quer ser um líder espiritual? Quer ser um exemplo? Quer ser uma bênção na sua casa, na sua família? Então que você seja um homem, uma mulher íntegro, de integridade, inteiro, irrepreensível. Ser irrepreensível não significa que você nunca vai errar. Significa que você vai buscar não errar. E quando você errar, você vai corrigir os seus erros. Isso é ser irrepreensível, é você estar acima da repreensão, porque você já consertou tudo que você fez de errado. Querido, não tem outro jeito. O maior ensino é o exemplo. E se você quer ensinar, e se você quer inspirar, você precisa dar o exemplo. Por isso, quer ser uma inspiração, quer ser um líder, quer ser uma bênção na sua casa, na sua família, seja um exemplo em todas as áreas da vida. Tenha vida com Deus, seja humilde, seja intencional, viva a generosidade e seja íntegro. Aqui Boaz, ele está prefigurando esse líder espiritual, que por conta da sua vida com Deus, vai restaurar a vida de Noemi, a história de Ruth, a descendência de Elimeleque e o futuro da humanidade. Quando uma pessoa tem vida com Deus, ela não leva guerra por onde ela passa. Ela leva paz, ela leva restauração. Quando uma pessoa tem vida com Deus, o impossível é apenas uma questão de opinião. Não há limites para o que Deus pode fazer. Por conta de Boaz, Elimeleque agora tem garantido uma descendência. Por conta de Boaz, Noemi está rindo outra vez. Ela que antes entrou amargurada, agora está dando testemunho da bondade de Deus. Ruth agora é mãe e a humanidade será presenteada com o menino Jesus. Veja o que diz Mateus 1,5. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. Querido, Deus usou Boaz para redimir e restaurar uma família inteira. E Deus quer usar a sua vida para restaurar a vida da sua família. Agora, a grande pergunta é: você quer ser usado por Deus para redimir a história da sua família? Você quer ser usado por Deus para restaurar a história da sua família? Porque a partir de hoje, a coisa mais importante da sua vida não será apenas prover uma boa educação, não será apenas prover comida na mesa ou moradia. A coisa mais importante da sua vida vai ser prover espiritualidade, direção, caminho para a tua família. Olha para mim por um instante. Cada um de vocês exerce um papel espiritual.
Cada um de vocês exerce uma liderança espiritual dentro da casa de vocês. Por isso, para de terceirizar uns para os outros e comece assumindo a sua responsabilidade. É claro que dentro da família existe uma hierarquia, uma autoridade espiritual, mas ainda assim todos dentro de uma casa têm a oportunidade de influenciar, de ser exemplo, de ser uma inspiração. Por exemplo, eu lidero a minha família, mas eu não faço isso de maneira isolada. Toda decisão que eu tomo, eu chamo a minha família, eu escuto a minha esposa, eu percebo o que Deus está fazendo através da vida dela, eu sou influenciado pela espiritualidade dela. Inclusive, os meus filhos têm me ensinado muito sobre Deus. E não importa então, querido, qual é a sua posição dentro da sua casa, você, mesmo sendo uma criança, mesmo sendo um jovem, um adolescente, você pode ser bênção na sua casa, você pode ser um exemplo, você pode ser uma inspiração. Portanto, não pegue esses princípios aqui e terceirize para o seu pai, terceirize para a sua mãe. Não pegue o que você está aprendendo aqui e terceirize uns para os outros, não. Assuma isso para você. Seja responsável, seja alguém que vai encharcar a sua família de Deus. Porque o que nós precisamos entender é que a saúde de qualquer família, ela está pautada na presença de Deus. Portanto, quanto mais Deus for presente na sua casa, mais a sua família viverá bem. A coisa mais importante a se fazer para um líder espiritual é levar a sua família aos pés do Senhor. A coisa mais importante a se fazer para um líder espiritual é ensinar a sua família a buscar a Deus, a cultivar um relacionamento com Ele. A coisa mais importante para você fazer é ensinar a sua família a depender de Deus. Queridos, eu quero terminar dizendo, Deus tem um plano melhor. Um plano melhor do que o seu, um plano melhor do que o meu. Boaz nessa história ele aponta para Jesus Cristo, nosso verdadeiro resgatador. E Ruth nessa história, ela nos representa. E o interessante é que Ruth diz assim, o que eu fiz para merecer tanta bondade e tanto amor? E me diz, se não é exatamente esse o questionamento do nosso coração. O que nós fizemos para Deus nos amar tanto? E sabe qual é a resposta? Nada. Ele nos ama porque Ele é um Deus de amor. E da mesma forma que Boaz foi generoso com Ruth, fala a verdade, Deus tem sido muito generoso com o seu povo. Deus tem sido generoso em proteção, em cuidado, em acolhimento, em provisão, em oportunidades. Deus tem sido generoso em graça, em perdão, em vida. Deus tem um plano melhor. Jesus é o nosso verdadeiro resgatador. E sabe o que Ele mais quer fazer? Restaurar a sua vida, restaurar a sua família e redimir a sua história. Agora a grande pergunta é, você quer ser usado por Deus? Porque se você quer ser usado por Deus para ser um líder espiritual na sua casa, para ser uma bênção, para ser um exemplo, uma inspiração, eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos aonde você estiver. Pai, eu quero colocar essa pessoa que está dizendo nesse momento, eis-me aqui. Eu quero colocar essa pessoa que está dizendo, Pai, usa a minha vida. Só o Senhor sabe quem é. Se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é uma esposa, se é um marido. Só o Senhor sabe quem é. Mas eu peço ao Senhor que possa ajudar essa pessoa a se encontrar, Pai, nesse relacionamento contigo. Que ela possa crescer em amizade, em intimidade com o Senhor, ó Pai. Que ela possa viver uma vida piedosa, que ela possa ser uma pessoa íntegra, irrepreensível, Deus. Que ela possa ser um exemplo em todas as áreas da sua vida. Que ela possa ser alguém que promove a paz e a reconciliação. Ó Deus, que o Senhor possa usá-la, assim como o Senhor usou o Boaz. Que o Senhor possa usar a vida dessa pessoa para trazer restauração para a sua família. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... E a igreja? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Semana que vem é a última mensagem da nossa série de Volta para Casa. A gente está preparando uma surpresa bem legal. E eu queria que você não perdesse o fechamento dessa série, vai ser muito especial. Então, se você pode, deixa aqui um like, deixa a sua curtida aqui, assina o nosso canal, compartilha essa mensagem para abençoar mais vidas. Eu quero te dizer que é muito importante esse momento. E se você está participando conosco agora pelo culto online e quer fazer parte da nossa família, estamos começando uma classe de integração. Essa classe é para pessoas que estão chegando agora na igreja e querem nos conhecer. E se você deseja fazer parte, manda uma mensagem aqui nesse número de WhatsApp, com o seu telefone, com o seu nome. Tudo vai ser online. São 4 encontros apenas. Eu vou ficar muito feliz se você participar conosco. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e que você possa ter uma semana maravilhosa na presença de Jesus Cristo. Até semana que vem.